Jerusalém, durante a celebração anual da Páscoa, é o cenário de um evento que fascina milhões de pessoas: o milagre do fogo sagrado. Este fenômeno ocorre no Santo Sepulcro, local onde Jesus Cristo foi crucificado e sepultado, e é considerado uma manifestação direta do Espírito Santo. À medida que os peregrinos acendem suas velas, algo inexplicável acontece. As velas se acendem espontaneamente, sem qualquer explicação natural, gerando um momento de pura maravilha e reverência. Este evento não é apenas um milagre, mas um símbolo da ressurreição de Cristo e da vitória sobre a morte, que tem um significado profundo para todos os cristãos ao redor do mundo. O Santo Sepulcro, em Jerusalém, é um dos locais mais sagrados do cristianismo, pois guarda a memória da morte e da ressurreição de Jesus. Durante a Páscoa, cristãos de todas as partes do mundo se reúnem para celebrar o triunfo de Cristo sobre a morte, e é nesse contexto que o milagre do fogo sagrado se manifesta. As velas acesas pelos peregrinos em um ritual de adoração tornam-se o ponto focal desse fenômeno divino. A luz que emerge delas é vista como a luz da ressurreição, a mesma luz que Cristo trouxe ao mundo ao vencer a morte. Os protagonistas desse evento são, sem dúvida, os peregrinos que visitam o Santo Sepulcro durante a Páscoa, buscando se conectar com a história e com a fé cristã. Eles acendem suas velas como uma forma de oração e adoração, e através de sua fé, tornam-se testemunhas de um milagre poderoso. Junto a eles, os sacerdotes responsáveis pela cerimônia do fogo sagrado desempenham um papel vital, conduzindo o ritual com reverência e orientação espiritual. Jesus Cristo, cuja morte e ressurreição são os pilares da fé cristã, é o centro de toda a celebração. E sua presença espiritual é sentida de maneira tangível nesse evento extraordinário. Neste contexto, a fé dos presentes é a chave para o milagre. Acredita-se que aqueles que possuem uma fé verdadeira em Cristo são abençoados com a manifestação do poder divino. A luz que brota das velas é vista como uma confirmação da presença do Espírito Santo, que desce sobre o Santo Sepulcro, iluminando o lugar e dando testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. Esse milagre, que dura apenas alguns minutos, tem um impacto profundo e transformador sobre aqueles que o testemunham, reforçando a crença de que a presença divina está ativa e operante no mundo, até hoje. Esse evento é também um lembrete para os cristãos sobre o poder da fé verdadeira. O milagre do fogo sagrado ensina que, por meio da fé, podemos experimentar a presença de Deus de maneira tangível. A luz que surge das velas acesas pelos peregrinos não é apenas um fenômeno físico, mas uma manifestação espiritual da vitória de Cristo sobre as trevas. Para os cristãos de todo o mundo, esse milagre é um sinal de que a luz de Cristo continua a iluminar o caminho de todos aqueles que acreditam nele, guiando-os em sua jornada espiritual. Em um mundo repleto de dúvidas e incertezas, a experiência do fogo sagrado nos desafia a viver com uma fé renovada. O milagre nos ensina que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, podemos confiar na presença de Deus e em seu poder transformador. A luz que surge das velas é um lembrete de que, com fé genuína, podemos vivenciar milagres em nossas próprias vidas. Este evento nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e a nos fortalecer, acreditando que a luz divina pode guiar nossos passos em todas as situações da vida. O milagre do fogo sagrado, que ocorre anualmente em Jerusalém durante a Páscoa, não é apenas um evento isolado, mas uma expressão poderosa da fé cristã que transcende gerações. Ele simboliza a luz que Jesus trouxe ao mundo e a vitória de Cristo sobre a morte. Cada vela acesa no Santo Sepulcro é uma representação da fé dos peregrinos, que, com o coração aberto, esperam ver a manifestação do Espírito Santo. A luz, que se acende espontaneamente, não é apenas uma chama física, mas uma chama espiritual que renova as esperanças dos cristãos, confirmando que a presença de Deus continua viva entre os seus filhos. A fé verdadeira é o veículo que permite que essa luz se revele, e esse fenômeno serve como um lembrete de que a presença divina
ainda se manifesta de maneira poderosa em nosso mundo. Este milagre nos ensina que, em meio às dificuldades e aos desafios da vida, a fé tem o poder de trazer luz. A luz da ressurreição, que ilumina as velas no Santo Sepulcro, não é uma luz que pode ser apagada pelas trevas do sofrimento, mas uma chama que persiste. Assim como Cristo venceu a morte e trouxe a esperança à humanidade, também somos chamados a viver com essa esperança inabalável, confiando que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus pode nos iluminar. O milagre do fogo sagrado não é apenas uma história antiga, mas uma lição viva que desafia os cristãos de hoje a manter a fé viva, acreditando que, com Deus, não há trevas que possam prevalecer. O fenômeno do fogo sagrado também serve como uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de cada cristão. As velas que se acendem no Santo Sepulcro simbolizam o despertar espiritual daqueles que, com fé, buscam a presença de Deus. Esse momento de iluminação, breve mas intenso, nos lembra que o Espírito Santo pode agir de forma inesperada e transformar nossas vidas de maneira súbita. A luz que brota das velas é como a iluminação da alma, um sinal claro de que a presença de Deus está próxima e ativa. Cada um de nós é convidado a acender essa vela interior, permitindo que a luz de Cristo brilhe em nossos corações e guie nossas escolhas e ações. A experiência do fogo sagrado é um convite para refletirmos sobre a maneira como vivemos a nossa fé. Não basta apenas acreditar em Deus, mas é necessário permitir que essa fé se torne uma força ativa em nossas vidas, capaz de nos transformar. O milagre nos desafia a viver com uma confiança inabalável em Deus, confiando que sua luz pode iluminar até os caminhos mais difíceis. Esse momento de iluminação no Santo Sepulcro é um reflexo da luz que Deus deseja acender em cada um de nós, tornando-nos canais de sua graça e amor para o mundo ao nosso redor. É a fé verdadeira, demonstrada em atos de confiança, que nos permite experimentar essa luz de maneira tangível. Em muitos momentos da vida, a dúvida pode nos desviar do caminho da fé verdadeira. O milagre do fogo sagrado nos ensina que a dúvida não deve prevalecer sobre a confiança em Deus. Quando os peregrinos testemunham o fogo sagrado, é como se todas as dúvidas fossem dissipadas pela luz divina. Esse fenômeno, que acontece de forma inexplicável aos olhos humanos, é uma prova de que Deus age de maneiras misteriosas, além da compreensão humana. Para os cristãos, o milagre serve como um lembrete de que a fé verdadeira não depende da lógica ou da razão, mas da confiança absoluta no poder de Deus para operar o impossível. A luta contra a dúvida é constante, mas a fé que se baseia em milagres como o do fogo sagrado é capaz de transformar qualquer desafio espiritual. O milagre do fogo sagrado, então, é uma expressão da esperança cristã. Ele não apenas confirma a ressurreição de Cristo, mas também nos oferece a certeza de que, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em sua luz. A chama que surge espontaneamente das velas no Santo Sepulcro é uma luz que nos lembra da promessa de Cristo de estar conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Essa luz é um sinal da vitória de Deus sobre a morte e o pecado, e serve como um farol para todos os cristãos que buscam caminhar na fé. Cada vez que a chama se acende, ela nos lembra de que, com Deus, somos mais do que vencedores, e que sua luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Esse milagre também nos desafia a viver de maneira mais intencional em nossa jornada espiritual. A luz do Espírito Santo que se manifesta de forma tão vívida no Santo Sepulcro deve ser a mesma luz que ilumina as nossas ações diárias. Assim como as velas acesas pelos peregrinos trazem luz ao local sagrado, nossa fé deve refletir a luz de Cristo em tudo o que fazemos. A vida cristã não é apenas uma busca pessoal por salvação, mas uma missão de refletir o amor e a verdade de Deus no mundo. O milagre do fogo sagrado nos lembra que somos chamados a ser luz em meio à escuridão, ajudando a iluminar os caminhos de outros com a fé que recebemos. Por fim, o milagre do fogo sagrado nos convida a renovar nossa fé em momentos de dúvida e tribulação. Ele nos lembra de que a presença de Deus não é limitada pelo tempo ou espaço.
mas é vivida intensamente em momentos de adoração e oração. Quando os cristãos acendem suas velas no Santo Sepulcro e testemunham o milagre, eles são lembrados de que a luz de Cristo não só venceu a morte, mas também continua a iluminar a vida daqueles que creem nele. Em uma época de incertezas, esse milagre oferece um raio de esperança que nos desafia a confiar, a acreditar e a viver com uma fé renovada, sabendo que a luz de Cristo sempre estará conosco, iluminando nossos corações e nossa jornada. Milagre do fogo sagrado em Jerusalém é sem dúvida uma das manifestações mais poderosas da fé cristã. Ele não só confirma a ressurreição de Cristo, mas também nos chama a viver de forma mais profunda nossa relação com Deus. Esse evento, embora de curta duração, traz à tona a força de uma fé que ultrapassa os limites humanos. A luz, que emerge das velas acesas pelos peregrinos, é um sinal claro de que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneira visível e impactante em nossas vidas. O fogo sagrado, portanto, não é apenas um evento histórico, mas uma lição viva sobre a importância de manter a fé, mesmo diante das adversidades. Em um mundo onde muitas vezes somos desafiados pela dúvida e pelo ceticismo, o milagre do fogo sagrado nos lembra da importância de crer além do que os olhos podem ver. A luz que brilha das velas não precisa de explicação lógica. Ela é uma manifestação pura da presença divina. Isso nos ensina que, muitas vezes, a verdadeira fé exige uma confiança cega no poder de Deus, sem a necessidade de provas tangíveis. Esse milagre, mesmo sendo considerado um fenômeno inexplicável, reflete a realidade do poder de Deus, que ultrapassa o entendimento humano e age onde a fé é genuína. Este evento também é um convite para que cada cristão examine a profundidade de sua própria fé. Quando olhamos para o milagre do fogo sagrado, somos desafiados a questionar: nossa fé é sólida o suficiente para acreditar no impossível? O fato de as velas se acenderem espontaneamente é um lembrete de que, para vivermos milagres em nossas próprias vidas, precisamos de uma fé inabalável em Deus. O fogo sagrado nos ensina que a fé não deve ser uma crença superficial, mas uma confiança que permeia cada área de nossa vida, refletindo a luz de Cristo em todas as situações. Além disso, o milagre do fogo sagrado reforça a ideia de que a presença divina não é algo distante, mas está presente entre nós, atuando de maneira tangível. A chama que se acende no Santo Sepulcro é um testemunho de que Deus ainda age de maneira poderosa na história e nas vidas daqueles que creem. Esse milagre nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Em momentos de dúvida ou dificuldade, podemos ter a certeza de que a luz de Cristo sempre estará conosco, nos guiando e nos fortalecendo, assim como Ele fez com os cristãos do passado. A experiência do milagre do fogo sagrado também nos chama à ação. O que fazemos com a fé que testemunhamos? Não podemos simplesmente admirar o milagre e seguir em frente, mas devemos permitir que ele nos transforme. Como as velas acesas no Santo Sepulcro, nossa fé deve ser acesa e espalhada, iluminando o mundo ao nosso redor. Cada cristão é convidado a viver essa fé de maneira ativa, tornando-se uma luz para os outros, especialmente em tempos de escuridão e desesperança. O milagre nos desafia a ser instrumentos de transformação, levando a luz de Cristo aos cantos mais escuros do mundo. Finalmente, o milagre do fogo sagrado nos lembra de que a fé verdadeira não é estática, mas dinâmica. Assim como as velas se acendem espontaneamente, nossa fé também deve estar sempre em movimento, respondendo ao chamado de Deus para ser uma luz no mundo. O evento nos ensina que a fé não é apenas um estado de crença, mas um convite constante para viver de acordo com os princípios de Cristo. Em cada ação, em cada palavra e em cada pensamento, devemos refletir a luz de Cristo, permitindo que o Espírito Santo continue a agir em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. O milagre do fogo sagrado também nos chama a viver com uma perspectiva renovada sobre a fé. Quando contemplamos a luz que surge das velas acesas no Santo Sepulcro, somos lembrados de que a verdadeira fé não é um ato isolado,
mas uma contínua abertura para a presença divina. A luz, que se acende de maneira misteriosa e sem explicação, nos mostra que a ação de Deus pode acontecer de formas inesperadas. Isso nos desafia a estar atentos ao movimento de Deus em nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou difíceis de entender. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes buscamos sinais de Deus, esperando que Ele se manifeste de maneira clara e óbvia. No entanto, o milagre do fogo sagrado nos ensina que muitas vezes Deus escolhe se revelar em momentos de simplicidade e humildade. A luz que brilha nas velas é um sinal de que, quando temos fé verdadeira, podemos ver a presença de Deus em cada momento da vida. Não precisamos de grandes eventos ou manifestações para experimentar a ação divina. Ela está presente em nossa fé cotidiana, iluminando nossos passos a cada dia. A fé verdadeira, como nos ensina o milagre do fogo sagrado, é aquela que não depende de evidências físicas, mas de um compromisso profundo com Deus. Quando as velas se acendem sem explicação, é um lembrete de que a confiança em Deus deve ser inabalável, mesmo diante das dúvidas. Este milagre nos ensina que a fé não é sobre entender tudo perfeitamente, mas sobre confiar em Deus mesmo quando não vemos o caminho à frente. Como cristãos, somos chamados a viver essa fé diária, permitindo que a luz de Cristo nos conduza em todas as circunstâncias. O fogo sagrado também é um símbolo de renovação espiritual. A chama que surge nas velas é um símbolo de vida, de renovação e de purificação. Assim como o fogo purifica, a fé verdadeira nos purifica e nos torna mais próximos de Deus. Esse milagre nos convida a refletir sobre como nossa fé tem o poder de transformar nossas vidas. A cada acendimento da vela, somos lembrados de que em Cristo somos feitos novos, purificados do pecado e renovados pela sua luz, que ilumina e guia nosso caminho. Quando refletimos sobre o milagre, somos convidados a avaliar nossa própria vida espiritual. Será que estamos permitindo que a luz de Cristo ilumine todas as áreas de nossa vida? O milagre do fogo sagrado nos desafia a viver com mais intensidade nossa fé, buscando uma maior conexão com Deus. Não devemos esperar milagres grandiosos para sentir a presença divina, pois a verdadeira luz está sempre disponível para nós. Quando vivemos com fé verdadeira, experimentamos essa luz de maneira constante, guiando-nos e sustentando-nos em nossa jornada. Por fim, o milagre do fogo sagrado nos leva a uma reflexão profunda sobre a nossa missão como cristãos. A luz que surge das velas acesas no Santo Sepulcro é uma luz que deve ser compartilhada com o mundo. Como cristãos, somos chamados a ser essa luz, refletindo a presença de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. O milagre nos desafia a viver de forma mais plena nossa fé, sendo agentes de transformação e levando a luz de Cristo aos outros, especialmente àqueles que estão nas trevas da dúvida, do medo e da desesperança. O milagre do fogo sagrado nos ensina que a fé verdadeira é capaz de superar qualquer obstáculo. Quando as velas se acendem espontaneamente, sem explicação lógica, é como se Deus nos lembrasse de que, com Ele, todas as coisas são possíveis. Esse milagre não acontece por acaso, mas como uma resposta à fé genuína dos peregrinos. Ele serve como um símbolo da confiança inabalável que devemos ter em Deus independentemente das circunstâncias que enfrentamos. A luz que surge das velas é um reflexo do poder de Deus em agir nas situações mais inesperadas, trazendo uma esperança renovada para os cristãos de todo o mundo. A fé, representada por esse milagre, não se limita à crença em algo que já aconteceu, mas se projeta para o futuro. O fogo sagrado é também um lembrete de que o Espírito Santo continua a agir em nosso meio, manifestando-se de maneiras misteriosas e sobrenaturais. Esse evento divino nos desafia a olhar para o futuro com confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que suas promessas de restauração e salvação se cumprirão. O milagre do fogo sagrado é, portanto, uma antecipação das maravilhas que ainda estão por vir, confirmando que a vitória de Cristo sobre a morte é apenas o começo de uma obra maior que será revelada nos tempos finais.
Além de ser uma manifestação da presença divina, o milagre do fogo sagrado também traz uma lição sobre a importância da preparação espiritual. Para que as velas se acendam, é necessário que os peregrinos venham com fé genuína e dispostos a receber o milagre. Da mesma forma, em nossas próprias vidas, devemos nos preparar espiritualmente para receber as bênçãos de Deus. A fé não é algo que se acumula de uma vez, mas algo que é cultivado continuamente. Através da oração, da meditação na palavra de Deus e da busca constante pela sua presença. Assim como as velas precisam ser acesas por mãos dispostas, nossa vida espiritual também deve ser acesa e mantida acesa por uma fé ativa. Esse milagre também nos desafia a olhar para as pequenas ações de fé como fontes de grande transformação. Quando pensamos no fogo sagrado, pode parecer que se trata de algo grandioso, mas, na verdade, o que o torna tão especial é a simples fé daqueles que participam do evento. Muitas vezes buscamos milagres espetaculares, mas o verdadeiro milagre pode estar nas pequenas ações cotidianas de confiança e devoção. Cada oração, cada ato de bondade e cada momento de entrega a Deus é, em si, um milagre que pode transformar nossas vidas. O milagre do fogo sagrado nos lembra que muitas vezes Deus age nos momentos mais simples e aparentemente insignificantes. No contexto da Páscoa, o milagre do fogo sagrado é também um lembrete de que a morte não tem a palavra final. Quando as velas se acendem, somos lembrados de que, embora Cristo tenha morrido na cruz, ele ressuscitou e venceu a morte para nos dar vida eterna. Esse milagre, então, é um reflexo da vitória sobre a morte, que não é apenas histórica, mas presente em nossas vidas hoje. O fogo sagrado nos lembra de que a ressurreição de Cristo é a chave para a nossa própria ressurreição, espiritualmente e fisicamente, quando ele voltar para restaurar todas as coisas. Além disso, o milagre do fogo sagrado é uma afirmação do poder de Deus sobre o impossível. Não há explicação natural para como as velas se acendem, e isso nos ensina que, em Deus, não existem limites para o que pode ser realizado. Esse milagre nos desafia a viver com uma fé que crê no impossível, confiando que Deus pode fazer mais do que pedimos ou imaginamos. Quando colocamos nossa confiança nele, estamos permitindo que seu poder sobrenatural atue em nossa vida, transformando o ordinário em extraordinário. O fogo sagrado nos lembra que não devemos restringir nossa fé ao que podemos ver ou compreender, mas devemos acreditar que Deus é capaz de operar de maneiras surpreendentes. O milagre do fogo sagrado também oferece uma reflexão sobre a importância da unidade na fé. Quando os peregrinos se reúnem em Jerusalém para participar desse evento, há um senso profundo de comunidade e de adoração compartilhada. A fé de cada um é unida em um único propósito: buscar a presença de Deus e testemunhar seu poder. Esse senso de união e fraternidade é uma lição valiosa para a Igreja, que deve trabalhar em conjunto para cumprir o propósito divino. Quando os cristãos se unem em oração e fé, não apenas são fortalecidos individualmente, mas também experimentam o poder de Deus de forma mais intensa e transformadora. Finalmente, o milagre do fogo sagrado é um chamado para vivermos nossa fé de maneira ativa e visível. A luz das velas não deve permanecer escondida, mas deve brilhar no mundo. Assim como o milagre ilumina o Santo Sepulcro, nossa fé deve iluminar os corações ao nosso redor. Somos chamados a ser luz no mundo, refletindo o amor e a verdade de Cristo em todas as nossas ações. O milagre do fogo sagrado nos desafia a ser agentes de transformação, levando a luz divina aos lugares mais escuros e compartilhando com outros a esperança que encontramos em Cristo. O milagre do fogo sagrado em Jerusalém é um exemplo claro de como a fé verdadeira pode trazer à tona o poder divino de maneiras surpreendentes. Quando as velas se acendem espontaneamente, isso vai além de um simples evento físico. É uma manifestação do poder de Deus no meio de seu povo. Esse milagre nos ensina que, por mais que tentemos entender a lógica das coisas,
Deus opera, além do que a razão humana pode alcançar. O fogo sagrado é um convite para que cada cristão reconheça a ação divina no seu dia a dia, mesmo nas pequenas coisas. Ele nos desafia a ter olhos espirituais para perceber o sobrenatural nas nossas vidas e a confiar que Deus age de formas misteriosas para nos guiar e fortalecer. Além disso, o milagre nos ensina a importância da preparação espiritual. Para que o milagre aconteça, os peregrinos devem se preparar espiritualmente, estando dispostos a receber a ação de Deus. Isso nos lembra de que a preparação para a manifestação divina não é algo que acontece de forma passiva, mas requer uma atitude de fé ativa e vigilante. Assim como as velas precisam ser acesas para brilhar, nossas vidas precisam ser preparadas e dispostas para receber o Espírito Santo. A preparação espiritual é essencial para que possamos ver os milagres de Deus em nossas vidas, e esse milagre nos incentiva a manter nossas velas espirituais acesas, aguardando com expectativa a ação de Deus em nossa jornada. A experiência do fogo sagrado também nos desafia a viver com uma fé que transcende os limites da razão. O milagre não tem uma explicação lógica que possamos entender completamente, e isso nos leva a refletir sobre a natureza da fé cristã. A fé verdadeira vai além do que podemos ver ou explicar. Ela nos chama a confiar plenamente no poder de Deus, mesmo quando não conseguimos entender o processo ou o resultado. Como cristãos, somos chamados a viver com essa confiança inabalável, sabendo que Deus está sempre no controle, mesmo quando os caminhos não são claros para nós. O milagre do fogo sagrado nos ensina que a fé, mesmo sem explicações, é um canal pelo qual Deus opera sua vontade em nossas vidas. A luz que brilha das velas no Santo Sepulcro também é um poderoso símbolo da luz de Cristo. Quando celebramos a Páscoa, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, e essa luz nos lembra dessa vitória. A luz da ressurreição não é uma luz que se apaga, mas uma luz eterna que ilumina nossas vidas. Esse milagre reforça a mensagem central da fé cristã. Cristo venceu a morte, e essa vitória traz esperança e renovação para todos aqueles que creem nele. A luz que brilha durante a Páscoa nos lembra de que, em Cristo, encontramos a verdadeira luz que expulsa as trevas do pecado e nos conduz à vida eterna. Esse milagre também nos convida a refletir sobre nossa missão como cristãos no mundo. A luz que se acende nas velas é uma representação simbólica de como devemos viver nossa fé. Não como algo escondido ou reservado para nós mesmos, mas como algo que deve brilhar e iluminar os outros. Somos chamados a ser a luz do mundo, a refletir a verdade e o amor de Cristo em todas as nossas ações. O milagre do fogo sagrado nos desafia a não apenas testemunhar a luz de Cristo, mas a ser essa luz para aqueles que nos cercam, especialmente em tempos de escuridão e desesperança. Nossa fé deve ser visível, iluminando o caminho para os outros, assim como a chama das velas ilumina o Santo Sepulcro. Em um nível mais profundo, o milagre do fogo sagrado é também um convite para que renovemos nossa confiança em Deus. O evento, embora pequeno e rápido, traz uma mensagem poderosa sobre o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Assim como o fogo sagrado acende as velas de forma inesperada, Deus pode transformar nossas vidas de maneiras surpreendentes e divinas. Esse milagre nos lembra de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, Deus está sempre trabalhando em nós e ao nosso redor. Ele tem o poder de renovar e transformar tudo o que tocamos, e é através da nossa fé que podemos experimentar essa transformação de maneira profunda. O milagre do fogo sagrado também tem um impacto profundo nas nossas atitudes em relação à oração. Ele nos ensina que a oração não é apenas uma prática rotineira, mas um meio pelo qual nos conectamos diretamente com a ação divina. Quando os peregrinos oram e acendem suas velas, estão criando um espaço onde o Espírito Santo pode se manifestar de forma visível e poderosa. Isso nos desafia a ter uma vida de oração mais ativa, buscando sempre o poder de Deus em nossas próprias orações e acreditando que Ele pode operar milagres em nossas vidas. A oração é o canal através do qual podemos experimentar o poder sobrenatural de Deus.
assim como os peregrinos experimentaram a luz do fogo sagrado. O milagre também nos ensina a importância da comunidade. Quando os peregrinos se reúnem em Jerusalém para celebrar a Páscoa, eles compartilham a experiência do milagre juntos, e essa união fortalece a fé de todos os presentes. Da mesma forma, a vida cristã é chamada a ser vivida em comunidade, onde as experiências de fé são compartilhadas, encorajadas e multiplicadas. O milagre do fogo sagrado nos lembra que não estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual, mas somos parte de um corpo maior, a Igreja, que é chamada a ser a luz do mundo. Em unidade, podemos testemunhar e espalhar a luz de Cristo de maneira mais forte e mais eficaz.